Senhor, nós te agradecemos, Pai, por essa oportunidade que temos de juntos estarmos reunidos na Tua presença para louvar, adorar o Teu nome e agradecer por tanto bem que o Senhor tem trazido a cada um de nós e a cada família. Nós te louvamos, te agradecemos pela oportunidade que temos. Te agradecemos pela igreja que está fazendo agora mais um ano. Aleluia, Jesus. Glória. Estamos completando 9 anos de existência e é bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, e pedimos que o Senhor venha com poder sobre as nossas vidas, que o Senhor venha com poder sobre cada um no nome de Jesus. Nós abrimos esse culto em nome de Jesus. Aleluia. Declaramos a Tua bênção, Senhor. Aleluia. A bênção do Senhor. Glória a Bênção Deus, sobre Senhor cada Deus. lar. Visita A cada bênção coração sobre nessa cada tarde, vida. Pai. A bênção do Senhor sobre cada pessoa. Amém. Em o nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Graças a Deus. Vamos louvar? Essa gravação do culto especial de 9 anos da Gênesis, Dia das Mães também. E dia bonito. E só esse tem dia mãe aí, triplo, que hein? beleza, hein? Dia triplo. Aniversário de casamento meu e do pastor. 24 anos de casado. 24 anos de casado, 9 anos de Gênesis e Dia das Mães. É dia Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. Minha vida entrego e os meus sonhos entrego a Entrega ti. neste momento tudo ao Senhor. Faz de mim vaso novo com coração novo, vaso de barro em tuas Reconheço que posso errar, mas eu sei que existe perdão. É por causa do sangue que foi derramado, por causa do seu grande amor. Tu és Senhor do universo, tu és o Filho de Deus, tu és o Cordeiro Santo que morreu numa cruz. Teu sangue é precioso. Venceste a morte, estás assentado ao lado de Deus, Deus Pai. Já faz um tempo. Já faz um tempo que você clamou, por muitas vezes sim você chorou, mas a vitória nunca, nunca vem. Ela vem sim. Vem, 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 vem. Então você pergunta a Deus por quê? o que eu fiz, Senhor, pra não merecer. Misericórdia, Deus, eu sou teu
entender, ter as promessas, creio em Cristo. Ele é contigo. Hoje o dia é o dia de agradecer ao Senhor por tudo que Ele já tem feito nas nossas vidas. Aleluia. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço. Te agradecemos, ó Deus, por esse dia maravilhoso. Conseguimos estar em Tua presença. Agradeço por cada irmão e cada irmã, Senhor, aqui presente hoje. Obrigada, Senhor. Te agradeço. Eu sei que a palavra é viva, ela é eficaz, ela faz efeito, melhor do que um medicamento que um médico poderia nos dar. Senhor, vem e nos cura nesta tarde. Nos trata, Senhor, as nossas feridas. Trata, Senhor, das nossas emoções, o nosso coração. Senhor, aceita também o nosso louvor neste dia, nesta tarde, Senhor. E esteja conosco, nos abençoando agora nesta palavra, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Amém. A paz do Senhor aí, quem entrou depois dos louvores, no momento dos louvores. Deus abençoe a cada um. Não, nós estamos fazendo, o pastor está editando os vídeos e colocando no canal da Gênesis Internacional, no YouTube, pelo YouTube, para ser um testemunho da glória de Deus, da graça de Deus sobre a vida de cada um de nós. Então eu e o pastor estamos aí comemorando, também estamos em dia de festa, comemorando o nosso 24º ano juntos. Glória a Deus por isso. Hoje é dia das amadas mães, né? Que eu vou trazer uma palavrinha sobre o dia das mães. E o pastor hoje também vai falar sobre o dia da Gênesis, né? A Gênesis há 9 anos atrás estava nascendo. Foi gerada aí durante alguns meses, como um bebê é gerado na barriga de uma mãe. Nós não estávamos prevendo abrir a igreja, né? E foi quando Deus nos deu várias provas e várias mensagens de que nós deveríamos então estar trabalhando com vidas, continuando a trabalhar com vidas, e que o nome dessa igreja seria Gênesis, né? Eu já contei aí o testemunho de como que chegamos a essa conclusão, né? Que nós estávamos aí num dias de muita aflição, e uma irmã da igreja escreveu para nós, né? Ela estava muito deprimida, disse que estava entrando em depressão, porque estava assim, já achando que a gente ia embora para o Brasil. Na verdade, nossos planos eram de ficar, mas tudo indicava que a gente estava mesmo indo embora para o Brasil. E essa irmã escreveu, ela disse: eu tô aqui chorando, pastora, porque como que tudo vai chegar ao fim dessa maneira? E a única coisa que me veio na mente para responder ela, porque eu também estava em muita aflição, a única coisa que me veio na mente naquele momento foi: não, este não é o fim, este é o começo. Depois eu fiquei pensando, por que eu respondi isso, né? E nós estávamos no carro, conversando e tudo mais, depois que Deus tinha, já depois de um mês, né, que Deus já tinha confirmado que realmente éramos para ficar aqui. Deus usou a vida de um pastor que não estava sabendo do que estava acontecendo, mas chegou para nós e disse: vocês podem usar o salão,
né, alugar o salão aqui, era um preço disponível para nós. E então nós estávamos no carro conversando sobre a possibilidade de abrirmos essa igreja, mas essa igreja ainda não tinha um nome. E aí foi quando o meu filho, o Ariel, estava atrás no carro e ele disse: por que não coloca Gênesis? Gênesis significa o começo. Então bateu, né, as duas confirmações. Bateu o nome exatamente com aquilo que o Espírito Santo tinha colocado na minha boca. Não é o fim, é o começo, né? Então, quando pensamos que as coisas não têm mais jeito, é aí que Deus começa a agir. Amém? Enquanto a gente tem o nosso jeitinho, né? O nosso jeitinho de tratar com as coisas, de dar um jeitinho aqui, ainda mais brasileiro, que gosta de dar jeitinho em tudo, né? Então, é aí, quando não há mais possibilidades humanas, é que Deus realmente demonstra o seu poder. Então, Deus preparou esse caminho excelente para cada um de nós, que mesmo nós em grupo ainda pequeno, né, a nível de Europa, a gente até entende isso, a nível de Bélgica, mas nós não vamos nos conformar com essa palavra, nós vamos crer que mesmo sendo na Bélgica, o Senhor tem grandes planos para cada um de nós, porque nós somos a igreja, nós somos a Gênesis. Amém? Deus tem nos abençoado bastante, e eu estava lendo o texto que eu vou compartilhar com vocês. Você quer que eu fale primeiro? Você sim, depois? Amor, sim. Então tá. Eu nunca tive ideia, nem interesse de abrir ministério, de começar a igreja, se bem que a gente já tinha tido experiência de começar a igreja. Né? A Gênesis não é a primeira igreja que a gente começa. Nós tivemos um período no nosso ministério que Deus mandou começar um trabalho, nós começamos numa cidade que nós sabíamos que ia ficar lá pouco tempo, Deus já tinha falado. Nós começamos o trabalho, Deus abençoou, foi crescendo bastante lá no Brasil. E quando nós fomos embora, as pessoas que vinham para as reuniões na nossa casa, nós mandamos para 2 ou 3 igrejas, mais ou menos o estilo de cada uma gostava. As pessoas conheciam já alguns pastores, nós avisamos que Deus iria nos levar, e quando chegou o nosso tempo, as pessoas falaram: pastor, se o senhor vai embora mesmo, eu acho que eu vou frequentar a igreja de tal pastor e tal. Só uma família, se eu não me engano, foi que acabou não indo para a igreja nenhuma, que disse que ia lá porque gostava da gente, tinha amizade comigo, com a pastora, mas que não ia. Na verdade, a amizade maior que a gente tem que ter é com Deus, é com Jesus. O nosso maior amigo é Jesus. E a gente acaba se apegando mesmo a um missionário, a um pastor. Mas se é o caso de um pastor ter que mudar de campo, mudar de país, que Deus está levando, a gente procura uma igreja mais próxima, que a gente se sinta bem lá dentro e vai frequentar aquela igreja, né? E aí nós viemos para a Bélgica, mas não tinha ideia de abrir ministério. E as coisas tomando rumos, né? Deus na direção de tudo. E uma das coisas interessantes é que muitas vezes você ouve palavras que as pessoas falam para você, mas não é o que Deus está dizendo. As pessoas lançam sobre você às vezes cargas, e não é o que Deus está dando para você carregar. E nós ouvimos muitas coisas, mas o que nós ouvimos de Deus é que era tempo de começar uma igreja. E a igreja tem tanta promessa, eu espero um dia ver todas essas promessas. E nesse 9º aniversário da Gênesis, lá em Gênesis, no livro de Gênesis, capítulo 17, ele narra o encontro de Deus com Abraão. Deus se encontrando, Deus falando com Abraão. E tem algumas coisas interessantes aqui, nesse texto. Eu ia ler o texto, mas eu vou resumir para dar tempo para a pastora poder falar. São 7 anseios de Deus, ou desejos de Deus, que na verdade ele fez cumprir sobre a vida de Abraão. Porque às vezes a gente recebe promessa de Deus e pensa que está ficando velho já e que não vai acontecer mais. Né? Ontem, conversando com a pastora, eu falei: a gente vai ficando velho, e uma das coisas que se eu pudesse mudar em mim, era parar de sentir dor, né? É o joelho que dói, é o ombro que dói, meu Deus do céu,
E eu falei para ela, tudo que a gente passou quando era jovem, o que a gente excedeu, né? Eu arrebentei o joelho com futebol. Eu estou cuidando desse joelho e sei que vou ter que cuidar o resto da vida. Quem machucou o tornozelo aí com atletismo, que é igual a pastora, né? O tendão machucou com atletismo. Vai também, quando excede demais, dói. E quanto mais velho nós vamos ficando, algumas coisas que aconteceram com nós quando éramos jovens, a gente acaba sentindo mais, né? Não sei se alguém foi atropelado, mas quem foi atropelado, sabe, né? Aonde doeu, onde machucou, quando ficar mais velho, vai mudando o tempo, dói naquele lugar, sente, né? Eu falei para a pastora, seria tão bom. As rugas vão vir, os cabelos brancos vão vir, mas seria tão bom envelhecer e não sentir dor nenhuma, né? E eu lendo o texto, o Abraão, quando Deus vai falar com ele, ele está com 100 anos. Ele já está com 99, né? 100, já está velhinho. E ele já não está acreditando em mais nada, porque ele já acha, na verdade, ele nem sabe se amanhã é o último dia, se semana que vem está acabando a vida dele, porque ele já está velho. Mas Deus fala com ele, ele velhinho, Deus fala com ele, estabelecerei a minha aliança entre você e mim, lá no versículo 2 de Gênesis 17. Então, são 7 coisas que eu trouxe aqui para nós, né? Deus faz uma aliança. E a aliança de Deus é entre ele e você. Aleluia. A segunda coisa, no mesmo versículo 2, ele diz para Abraão, eu vou te multiplicar muitíssimo, você e sua descendência. É bênção de Deus. Às vezes eu tenho 3 filhos, né? Eu e a pastora, filhos nossos que nasceram de nós. Mas quantos filhos na fé que Deus pode nos dar? Terceiro, e aí que entra isso, far-te-ei fecundo extraordinariamente. Deus falou que ia tornar ele extremamente prolífero, dar muitos filhos. Deus pode nos dar muitos filhos aí na fé. A gente ganha muitas pessoas para Jesus. Quarto, Deus falou para ele, eu farei de você nações. E o nosso sonho é alcançar nações. Nós queremos alcançar não só a Bélgica, mas ir para outras nações. E aí a gente olha, puxa, está passando o tempo, nós estamos ficando velho. O Abraão então já era vovozinho, né? 5. Farei contigo aliança perpétua. Aí não depende de nós, depende de Deus, é algo que Deus faz. Ele diz assim, lá no versículo 7, estabelecerei a minha aliança como aliança eterna, entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Olha que bênção. 6, no versículo 8, dar-te-ei a terra de Canaã. Esses dias conversando com os meninos, falando de terra prometida, terra de Canaã, falando sobre salvação. A terra de Canaã é mostrada na Bíblia também como paraíso. É uma referência também ao paraíso, é uma referência da terra de Canaã. E Deus fala para ele, eu vou te dar a terra de Canaã. Deus está dizendo para ele, você não vai ser estrangeiro, você vai ser natural da terra, a terra vai te pertencer, você vai prosperar, você vai ter posses. É a bênção de Deus sobre cada família que pertence a ele. E o mais de tudo, talvez o mais importante, é o que Deus fala para ele no finalzinho do versículo 8 do capítulo 17. Que ele diz, toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e seus descendentes, que é a bênção de termos algo, e serei o Deus deles. É Deus dizendo, eu vou ser o teu Deus, eu vou ser o Deus da tua família, eu vou ser o Deus dos teus filhos, dos filhos dos teus filhos. Quem é a avó aí, ó? Deus dizendo que vai ser o Deus dos teus netos e dos netos dos teus netos. Olha a bênção de Deus. Então, parece que está demorando, mas não está. Deus está no controle, Deus tem nos abençoado, Deus tem nos dado tantas promessas e essas promessas vão se cumprir. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Estamos comemorando 9 anos de Gênesis em Antuérpia. E só estamos engatinhando, né? Estamos começando a andar ainda como crianças. Deus tem muita coisa para fazer ainda na nossa vida. E que Deus nos abençoe como igreja. Que os nossos horizontes possam ir se expandindo cada dia mais.
Em nome de Jesus, pastor. Amém. As promessas do Senhor, elas estão vivas. Elas são vivas. Elas não morrem. Isso eu sempre falo, sempre falei na igreja. Quem é membro da igreja, assíduo nos cultos, me conhece, sabe que eu sempre ensino que a única pessoa ou a única circunstância que a bênção do Senhor não vai te atingir ou que as promessas do Senhor em sua vida não vão se cumprir, se você assim decidir. Se você não quiser, se você não obedecer, se você destratar a palavra de Deus, não crer, nós somos os únicos responsáveis para que a bênção do Senhor chegue até nós. O resto é com Deus. Tem essa pequena participação que é nossa parte, temos que fazer a nossa parte. Nós como mães, nós temos falado como igreja, eu vou falar agora especialmente para as mães. Eu dei essa palavra há uns 2 anos atrás, no Dia dos Pais, né? Eu falei sobre heranças, o que nós pais, o que nós mães vamos deixar de heranças para os nossos filhos, né? Então esse assunto foi mais para o Dia dos Pais aquela vez, mas agora eu quero tratar mais em exemplos que falam de mães, para a mãe. Claro que ela se aplica à mãe e o pai. Eu conheço lares, até que são muitos, né? De que a mãe abandonou os filhos com o pai. O pai teve que ser mãe e pai. Então acontece, ou ao contrário, o pai abandona os filhos e a mãe teve que ser mãe e pai. Tem pai que é mãe, ele é os dois, porque ele faz as duas funções. Eu acho que esse é o mais difícil para o homem. Como o homem vai ser pai e mãe, tem coisas que a mulher faz muito bem, para o homem é muito difícil. Agora as mulheres, elas conseguem se sair muito melhor. Infelizmente tem muito caso, né, que a mãe, ela fica sem o marido, ou se separa, ou perde, e ela acaba criando os filhos. Mas, na maioria dos casos, as mães se saem muito bem fazendo o papel dela de mãe e dando também o papel do pai. Mas nós sabemos também que fica uma lacuna, um espaço, quando um ou outro falta, né? E aí que entra a presença de Deus, do Espírito Santo, aí que entra Jesus na nossa vida, completando aquele espaço que falta. É verdade, que a gente não pode criar um estereótipo que uma família tem que ser desse jeito, a mulher tem que ficar em casa, ou o homem tem que cuidar dessa parte do sustento do lar. Não existe esse estereótipo. O que existe, o nosso estereótipo está na palavra de Deus. Nós temos que seguir o que a palavra de Deus nos ensina. Mas hoje eu quero falar assim, especialmente, não só sobre isso, mas desenvolvendo este assunto de que uma mãe pediu, desde que ela era pequena, ela já era convertida, e ela pediu a Deus para que ela conseguisse transformar a Inglaterra. Mas ela era uma mulher pobre, ela não tinha muitas posses, ela não tinha muitas ferramentas em mãos para exercer um trabalho, sendo que nessa época, no século dela, no século XVIII, as mulheres tinham que criar os seus filhos e trabalhar em casa, né? Não é como hoje que a mulher muitas vezes é obrigada a ajudar o marido, né? E também a trabalhar, ajudar no sustento de casa. Então, eu coloquei assim alguns tópicos para que a gente entenda um pouquinho melhor do que Deus pensa de nós mulheres, tá? Mas é claro, como eu falei, essa palavra também é para você, pai, tá bom? Deus pôs particularidades específicas em cada mulher. Então, como eu estava falando, é muito errado a gente achar que a mulher é aquela que tem que ficar atrás do tanque e atrás da pia de lavar louça, né? Não que eu seja, não tô falando que eu, assim, não tô defendendo ideia feminista e nem sou contra o machismo. Eu sou a favor do meio termo, né? Porque tem famílias, como a gente citou no começo, tem famílias que precisam se virar, o pai precisa se virar e a mãe precisa se virar. Então, mas o que eu quero dizer é que a gente, como cultura ocidental, nós tendemos
a ter um estereótipo, um modelo de mãe e um modelo de pai. Então, os dois têm que levar o sustento para casa. A mulher normalmente é aquela que vai cuidar dos filhos, vai fazer a parte mais difícil, talvez, aquela que muitos homens eu sei que não gostam de fazer, tipo trocar a fralda do bebê, esquentar a mamadeira, coisas assim, né? Eles preferem, e muitos até acham que isso é obrigação da mulher, né? Mas não é em toda a cultura assim. Se a gente sair um pouco da nossa cultura do Ocidente, nós vamos encontrar culturas em que, por exemplo, as mulheres, elas têm mais privilégios. Na África, eles criam as suas famílias, a estrutura da família é matriarcal. Então, a mulher, ela recebe mais comida. Os homens empurram mesmo mais comida que elas, porque diz que a mulher magra não vale de nada. A mulher tem que ser gordinha. A mulher gordinha é aquela boa para trabalho e é aquela que vai ser boa mãe. Porque a mulher magra, nessas culturas, eles não consideram. Até mesmo se for para casar, eles não querem casar com mulheres magras. Olha, é tudo uma questão mesmo de costume e cultural, né? Então, mas é assim, nós conhecemos alguns países daqui da Europa Oriental, né? Que é bem diferente. Por exemplo, a melhor mãe é aquela que sabe costurar. Então, ela ensina a filha a cozinhar o básico. A filha, na verdade, a primeira filha dela, que eles normalmente têm muitos filhos. E a primeira filha, ela vai fazer a comida todos os dias para os outros irmãos, para o pai, para a mãe. E a mãe é aquela que costura. Ela vai fazer coxas para a cama, vai fazer roupas. A mãe precisa ser boa costureira em alguns países da Europa Oriental. Então, os costumes, eles variam muito. Mas o que Deus exatamente pede de você, mulher? De você responsável pelo seu lar? Que você faça bem feito aquilo que Deus pôs em suas mãos. Se Deus pôs em suas mãos a vassoura e o espanapó, então você tem que fazer o seu melhor. Se Deus colocou nas suas mãos as panelas, igual que eu tenho nesses dias aí, cozinhar demais, né? Então, se Deus colocou as panelas na sua mão e é por um período, amém. Então, que seja assim, não reclame da sua posição. Aquilo que Deus colocar nas tuas mãos de fazer, faça o melhor. Depois, lá mais pra frente, a gente vai entender por quê. Na verdade, o segundo tópico tem a ver com o primeiro. Por quê? Diz assim: nós mulheres não fomos chamadas para sermos bem aceitas ou aplaudidas pelos nossos maridos. Isso deve ser uma coisa natural. A Bíblia mesmo fala em Provérbios 31, né, que o elogio tem que vir naturalmente. Mas nós fomos chamadas para glorificarmos a Deus através do nosso jeito de ser. Quando nós fazemos alguma coisa, nós fazemos para Deus. Lá em Mateus capítulo 10, Jesus usa de uma parábola. Em Mateus capítulo 25, Jesus usa de outra parábola para dizer isso. Que até um copo de água que você dá a um pequenino vai ter recompensa. E que quando você veste alguém, você dá uma roupa ou você faz alguma coisa, você faz para Deus. Então, quando você está fazendo qualquer coisa, saiba que Jesus é quem primeiro agarrou o que você fez. Jesus é quem recebeu o que você fez. Na verdade, nós fazemos também para agradar a Deus, mas a maioria das vezes nós ficamos de olho e de ouvido aberto o que as outras pessoas vão falar da nossa comida, que vão falar da nossa roupa. Talvez a gente cortou o cabelo, vai esperar que o marido nos olhe e fale: olha como você tá bonita, mas nem sempre é assim, né? Mas o maior reconhecimento vem de Deus, mulheres. Jesus, ele promete em sua palavra que Deus aceita cada uma das nossas ações. Tudo que você for fazer, você pode ter certeza que vai ter um retorno para você mesma.
Quando você faz com amor, você não faz muitas vezes por obrigação, às vezes, igual eu escuto bastante a Fabiola às vezes falar, né, do testemunho dela, ela fala, às vezes eu tô muito cansada, mas eu faço a comida com amor, porque é algo que ela gosta, e ela quer agradar a família, mas na verdade, não só a família ela tá agradando, mas ela tá agradando a Deus, porque através dela, a família se sente bem cuidada, né? Olha, veja bem, vamos abrir lá no exemplo de Gênesis capítulo 39, 9, no exemplo de José do Egito. É um dos meus exemplos preferidos do que a gente faz atinge primeiro a Deus. Aí você vai entender exatamente o que eu estou querendo dizer. Este capítulo, ele entra numa questão de fidelidade conjugal. José do Egito não era casado, mas a mulher de Potifar, sim. A mulher de Potifar, ela era casada, esposa do Potifar, certo? Né? Então a gente nota muito claro nessa história de José do Egito, quando ele é vendido como escravo pelos seus irmãos, ele vai parar na casa de Potifar, né? A esposa de Potifar começa a se insinuar para ele, né? E isso foi por várias vezes, e José tentava sempre se desviar do caminho de onde ela estava, ele se desviava. Até que chegou um dia que ele disse, olha lá no 39:9, 7, versículo 7. Certo dia a mulher do seu senhor começou a cobiçar José e o convidou, venha para a cama comigo. Mas ele se recusou e disse a ela, o meu senhor confiou a mim tudo o que é dele. Ele nem sabe o que existe na casa, porque deixou tudo sob a minha responsabilidade. Ninguém nessa casa está acima de mim. Então é José aqui falando para ela, né? Ele não me privou de coisa alguma, a não ser da senhora, porque a senhora é mulher dele. Como poderia eu? Olha a resposta, é aí que eu quero chegar. Olha qual foi a resposta dele. Como poderia eu, então, cometer tamanha maldade e pecar contra o meu Deus? Então, qual seria mais ou menos a resposta de hoje em dia um homem crente, né? Hã? Que a senhora tá pedindo? Ah, se o seu marido descobrir, eu tô, ó, frito, né? Ele podia ter pensado nele mesmo, mas naquele momento ele falou a realidade. Ele disse, se eu fizer isso, eu vou pecar, eu vou desonrar a quem? A Deus. As nossas atitudes, em primeiro lugar, elas honram a Deus ou desonram a Deus. Quando fazemos qualquer coisa contra nosso corpo, contra alguém, nós estamos, na verdade, ferindo a Deus. Essa é a verdade. E quando fazemos algo de bom, ou decidimos o correto, ou fazemos o nosso melhor com esmero, como a gente falou no tópico anterior, nós, na verdade, estamos fazendo para Deus. Então, mulheres, homens do lar, a nossa honra, a honra que sai de nós, quer dizer, a honra que sai de nós, ou até mesmo a desonra, né? Mas a honra que sai de nós, ela chega primeiramente para Deus. Lembre-se sempre disso. Nós, quando fazemos qualquer coisa, nós honramos a Deus. Terceiro, mães, vocês não precisam ser médicas de profissão, porque o carinho de uma mãe pode curar qualquer um dentro de casa. O sorriso da mãe, o abraço, o apoio de uma mãe, quando fala para o filho, você consegue, vamos lá. Não, eu tô com preguiça, hoje eu não vou para a escola. Não, vai sim, você consegue. Né? O apoio da mãe podem ser considerados um remédio maravilhoso para os seus filhos e já transformou milhões de vidas. Se você pegar na internet a história de mães, das mães dos famosos, você vai ver lá que sempre atrás de um famoso ou de um homem que se destacou na história, um homem que foi importante, que ajudou a humanidade, tinha uma mãe
por trás, né? Então, já foi feita uma pesquisa de que crianças mais espertas na escola, que se dão bem na escola, são aquelas que sentem, que recebem mais amor e atenção dos pais dentro de casa, tá? Então, mães, o nosso jeito de ser, o nosso carinho, o nosso amor, ele vale muito mais do que qualquer profissão que a gente exerça, tá vendo? Então, o nosso comportamento dentro de casa é muito importante para a formação dos nossos filhos. A morte e a vida estão no poder da língua. Então, esse era um tema de uma outra pregação que eu acho que o pastor também já fez há uns anos atrás. Nós temos muito que tomar cuidado com a nossa língua. Por quê? A língua do justo, diz a palavra de Deus, é árvore de vida. Ela traz, o que é árvore de vida? Que traz alegria, paz, amor, cura. A árvore de vida também fala muito sobre cura. A palavra da mãe, a língua da mãe vale muito. Nós temos que acreditar, que confiar no potencial do nosso filho. Por mais que às vezes esse dom, esse potencial dele esteja escondido, a gente tem que acreditar que Deus pôs um dom, um talento, no mínimo um, nos nossos filhos. E eles um dia vão se aflorar. Então a gente tem que fazer de tudo para que esse talento do nosso filho venha à tona. A gente tem que botar mesmo fogo na lenha, né? Dos nossos filhos, para que eles formem um bom futuro. Quarto, a mãe que mudou a visão do mundo. É aí que eu quero chegar. Susanna Wesley, não sei quantos de vocês conhecem a história dessa mãe, de John Wesley, que depois a gente vai falar quem foi John Wesley. Essa mãe, ela teve 14 filhos, né? E por ter a casa sempre muito cheia, ela tinha que seguir uma rotina para não desfocar a visão cristã dentro da família. E também não deixar nenhum dos seus filhos viesse a se perder ou receber mais atenção do que os outros. Ou que uns viessem a receber mais atenção, carinho. Sim, a suprir as necessidades mais do que um outro, né? E comprometer, então, o futuro dos filhos. Então, o que ela pensou? Ela com seu marido fizeram um cronograma do dia. Então, é muito bom mães, pais terem uma rotina do lar, tá? Quando a gente quebra alguma rotina, igual, por exemplo, agora com essa quarentena, que realmente a nossa rotina vai de perna pro ar, né? Mas a gente tem que tentar mesmo assim fazer uma rotina, tá? Acontece que nessa história a casa deles pegou fogo e queimou tudo e eles conseguiram tirar o filho. Só que quando eles estavam contando os filhos, só tinha 13. Um ficou lá dentro, que era bem o John Wesley, né? Ele tinha 5 anos de idade, ele estava lá dentro. E um dos vizinhos foi corajoso, a casa estava em chamas, foi corajoso e conseguiu tirar a criança de lá, né? Então, assim, que normalmente a história conta de que John Wesley já era para estar morto naquela ocasião. Quando este vizinho colocou John Wesley, o filho, nos braços da mãe, Susanna Wesley, o Espírito Santo falou no coração dela: não é este um tição tirado do meio do fogo? Zacarias 3:2, é um versículo, né? Então ela pensou, bom, se esse milagre aconteceu com esse meu filho, então certamente Deus tem uma vida muito abençoada para ele. E essa mãe, ela acreditou nisso, nessa palavra que o Espírito Santo deu para ela naquele momento. E eles tiveram que começar do zero. Quantos de vocês, mães, pais, tiveram seus filhos também em condições milagrosas? Deus salvou de coisas que realmente não tinha cura, ou de alguns fatores que já não era mesmo para estarem vivos, né? Quantas mães que já passaram por situações dessa, do Senhor fazer mesmo um milagre na vida dos seus filhos. Quantas mães também, pais, tiveram que começar a vida da família do zero, igual essa família Wesley, né?
E conta a história, ela mesma relatou que ela orava e lia a Bíblia no mínimo 1 hora por dia. E os filhos dela já sabiam que não podiam interrompê-la nesse momento, porque era um momento sagrado para ela. Não chamavam de mãe durante essa 1 hora de maneira alguma. E eles cresceram vendo sua mãe ter contato com o Senhor todos os dias. Igual comer é necessário para a pessoa não enfraquecer e morrer, eles viam que a palavra de Deus era fundamental na vida da mãe. E todas as vezes à noite que eles iam fazer o cultinho, ela pedia que cada filho fosse usado nas mãos de Deus. Abençoava eles, falava: Senhor, eu não sei o dom deles, mas eu peço que os dons deles sejam usados para abençoar o reino de Deus. Você, mãe, antes de você pedir do seu filho para Deus um bom trabalho, que ele ganhe muito dinheiro, uma esposa excelente que cozinhe ótimo para ele, um marido que cozinha ótimo para ela, né? Antes de você pensar neste sentido, pense: Senhor, eu preciso primeiro que os meus filhos, que as minhas filhas sejam cheios do Espírito Santo. Sabe por quê, mãe? Porque se seus filhos forem cheios do Espírito Santo, eles vão ser bem-sucedidos onde quer que eles vão. Amém? Então é muito importante termos o cultinho dentro de casa. Mesmo às vezes naquela agitação, na correria, as crianças têm que acostumar a ter um momento com Deus entre eles e a família. A mãe Wesley, ela era muito esperta, porque nesse momento é que ela conseguia descobrir qual eram as fraquezas dos filhos, os medos dos filhos, porque eles tiravam dúvidas. Eles ficavam até, às vezes, mais de 1 hora tirando dúvidas. E se acontecer tal coisa, eu tô salvo? Isso e aquilo. Então a mãe já conseguia entender um pouquinho mais sobre os filhos, né? E os filhos todos dela foram alfabetizados em casa e ela usava os versículos da Bíblia para alfabetizar eles. Eles aprenderam sobre ciências, matemática, a mãe ensinava tudo para eles, era uma professora para eles dentro de casa, porque naquela época a escola não era comum como hoje, né? Bom, e ela finalmente, para finalizar aqui, ela escreveu: pais, interrompam o mais rápido possível a rebeldia dos seus filhos. Não dê corda para eles, mas ensina os limites. Não se ensina dando, mas se ensina tirando as coisas deles, para que eles valorizem a sua palavra mais do que os presentes que você pode dar a eles. E assim o futuro deles será feliz. Né? Então, eu pergunto para você, mãe, para você, pai, qual é a herança que você tem deixado às suas filhas, aos seus filhos? A mãe Wesley pediu a Deus, quando ela era criança, que ela mudasse a Inglaterra, a visão da Inglaterra. Ela queria impactar a Inglaterra. Ela disse: Deus, eu não sei como, porque minha família é pobre, mas eu quero que quando eu me tornar adulta, eu consiga mudar a visão da Inglaterra. E ela conseguiu. Quem foi John Wesley? Ele é o fundador da Igreja Metodista, que serviu para abrir portas para a introdução das igrejas evangélicas na Europa, e isso começou na Inglaterra. Ele levou o evangelho como missionário para a América e levou o grande avivamento para lá, né? Tal como também na Europa, e que foram lá que eles foram batizados pelo Espírito Santo. Ele escreveu mais de 9.000 louvores. Essa é a história de Susana Wesley, que foi a mãe do pastor e do missionário John Wesley, a mulher que conseguiu mudar a Inglaterra. Então eu falo para você, mãe, muitas vezes você tem um sonho, você fez um pedido a Deus, mas vai ser através da sua herança, daquilo que você vai deixar para os seus filhos, é que este seu sonho vai ser concretizado. Você não está sozinha, você tem os seus filhos, as suas filhas. Você pode fazer isso através da tua educação.
Você concordar com o seu marido, ou se você é sozinha, não sei, mas você concordar dentro de sua casa com aquele que mora com você, que todos os dias vocês vão ler a palavra juntos, vocês vão orar juntos, isso já é um ótimo começo. Isso deve ser feito, inculcar a palavra de Deus na mente dos seus filhos. Amém? Então, lembre-se de que grandes pessoas são aquelas que realizaram pequenas tarefas com grande amor e dedicação ao Senhor. Você pode achar que cuidar da sua família é coisa pequena, é coisa insignificante, mas não é. Mãe, aquilo que você faz, você deve, além de você fazer o seu melhor ali, que eu tenho certeza que vocês fazem o seu melhor, né? Não pense que aquilo que você está fazendo não vale de nada. Que o legado que você deixou, a herança que você deixou eterna no coração dos seus filhos é muito mais reconhecível diante de Deus. Amém? Então, neste dia especial das mães, neste dia especial do aniversário da igreja, lembre-se que o Senhor, Ele quer recompensar todo o coração que se dispõe a fazer a vontade dele, mesmo nas mínimas coisas. Você quer ter muito dinheiro? Seja fiel com o seu pouco. Seja fiel a Deus nos mínimos detalhes. Você quer ter grandes talentos de música? Começa com o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. É assim que começa. Com as notas básicas, não é? Você quer ser um grande escritor, um grande orador? Começa na alfabetização de novo. Tudo na vida se começa do começo, do zero. Muitas coisas na nossa vida precisamos começar do zero. Por isso, põe no teu coração o propósito certo e todos os planos de paz, de alegria, de prosperidade à tua família vão ser concretizados através da sua vida, mãe. Em nome de Jesus. Você crê nisso? Amém? Dia de mãe é todo dia, deveria ser, né? Mas nós estamos muito felizes porque Ele tem nos abençoado. Isso é motivo, a misericórdia do Senhor é motivo de a gente não ter sido consumidos. E não se esqueçam sempre de orar pelo seu país, o país principalmente de onde você está morando. Abençoe os governantes, peça que cristãos cada vez mais invadam os parlamentos, a presidência, os governos, a política. Não pense que o evangélico não tenha que fazer parte da política, não pense nisso, porque a politicagem é corrupta, é errada, dá nojo, com certeza, mas os políticos que são cristãos, eles fazem toda a diferença. Onde o cristão não está, entra aí o comunismo, Deus sai da história, eles tentam tirar Deus da vida das pessoas, né? Então nós temos que abençoar o nosso país, temos que abençoar a Bélgica, e eu tenho certeza que essas regras, essas leis todas aí desses dias, vai depender muito das nossas orações. Nós temos que orar. Ontem nós tivemos o prazer de ver aí as famílias, né, pai, quando a gente foi fazer compras, super felizes já. Elas estavam já assim, já chegando mais perto, porque antes era 1,5 metro de distância, agora já estão a meio metro. Já os filhos já estão visitando a casa dos pais, estão entrando, não estão ficando no portão. Gente, tá, tem um pouco também de, né, cabresto aí, né? Mas a gente fica feliz porque o povo tá se aproximando mais, né? Então nós temos que continuar a orar, gente. Continuar a orar pelo Brasil, continuar orando aí pela nossa pátria, e quem é belga aqui, que nasceu aqui, continue orando pela Bélgica. Gente, a nossa oração, a sua oração, ela faz muita diferença, muita. Abençoe e profetiza o melhor pelos seus filhos também. Você vai ver como eles vão ser ricamente abençoados no futuro deles. E abençoe o seu marido. Vocês, mães, abençoem suas mulheres, abençoem seus maridos, agradem eles. Eu tenho certeza que eles vão também te agradar, né? Amém? Eu tô sendo agradado, hein? Tô sendo agradado, porque eu comentando esses dias esse negócio aí de ele tá sendo engordado, eu vou mostrar aqui.
Essa parada aí é tanto tempo que as pessoas têm que não sabem nem o que fazer com o tempo. Né? Tem coisa básica que a gente se enrola tudo, porque está sobrando tempo na verdade. E a gente perde o ritmo de dia, de hora. Às vezes você está pensando que é dia 7, já é dia 10. Tem gente que está pensando que já é dia 15, mas é 10 ainda. Né? E eu esqueci do aniversário de casamento. Ah, não precisava falar, né? Isso é normal, irmão. Não, ano passado você não esqueceu. Não esqueci. Mas eu ganhei, ó, que ela falou que a mulher cuida bem do marido, né? Me deu um cartãozinho, me deu, deixa eu ver o lado certo isso aqui. Me deu um chocolatinho, tá agradando o marido, né? Mas, dentro disso que a pastora falou, nós vamos orar já aqui com isso aqui. Peraí, deixa aqui por enquanto. Dentro disso que a pastora falou, o trabalho que o pai e a mãe têm, às vezes parece que a gente está tendo trabalho demais. Mas tudo que nós investimos nos nossos filhos hoje vai mostrar no futuro, né? No futuro. Se vão ser bênçãos, se não vão. Porque tem muita... É um outro lado da moeda, né? Tem gente que recebe uma educação exemplar, mas escolhe fazer a coisa errada. E aí não dá para pôr a culpa no pai e na mãe. Agora, tem gente que faz errado porque não recebeu uma boa educação. E é outra realidade. Então, nós precisamos fazer a nossa parte. A gente precisa educar bem, abençoar, colocar no caminho do Senhor. E o resto é Deus que faz. Eu quero orar com você, mãe, primeiro. Depois nós vamos orar agradecendo a Deus por esse tempo que nós temos nos reunidos como igreja, né? E aí depois a pastora faz a oração pela igreja. Senhor, nós pedimos a Tua bênção sobre cada mãe, sobre cada lar. Nós celebramos hoje o Dia das Mães e nós pedimos que a Tua bênção esteja sobre cada uma, fortalecendo, dando saúde, dando sabedoria, dando ânimo, disposição e que o ânimo seja longo para todas as coisas que vêm pela frente, para não desanimar. Em nome de Jesus, que a Tua bênção esteja sobre cada mãe, fortalecendo as mãos, dando saúde nos braços, na perna, no corpo, e que o Senhor possa usá-las como o Senhor tem usado para ser bênção em cada lar, para ser bênção sobre a vida dos filhos. Declaramos sobre cada uma das mães a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Nós aqui com o bolo da Gênesis vamos orar. Eu brinquei com a Claudinha no culto de quinta, né? Eu falei, Claudinha... Tá gostoso. A gente eu melei minha mão de chocolate agora aqui também. Falei, Claudinha, é aniversário da igreja e eu vou ter que comer o churrasco sozinho. Churrasco? Onde churrasco, gente? Aí eu falei, eu vou ter que comer o bolo sozinho. Aí a pastora, eu falei, pastora, precisamos fazer um bolo, né? Para sair pelo menos na Olha, imagem eu mais... fiz grande. Não, mas não mostra que tá feio. Não, tá feio, mas bonito, tá gostoso. bonito. Olha, eu fiz grande, porque quem quiser vir aqui pegar um pedaço, salvo exceção do meu irmão, do meu outro irmão, da minha mãe, que eu sei que não dá para vir, e da Gabriela e da Marcila também que tá lá no Brasil. Os outros irmãos que quiserem passar aqui e pegar um pedaço do bolo, vocês são bem-vindos e vai ganhar um bom pedaço para vocês, tá bom? Mas se você não puder vir, não se preocupe, eu como o seu pedaço. Comilão. Vamos orar, ora, pastor. Amém. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é tremendo. Obrigada, Senhor, te agradecemos, ó Pai. Todas as palavras de agradecimento ainda seriam muito pouco pelo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Tem nos mantido acesos, nossa lâmpada acesa. Senhor, por muitas vezes, Senhor, como muitas igrejas, aconteceu com muitas igrejas, onde tinham poucos membros que se fecharam, Pai. Igrejas que se fecharam. Muitas vezes, Senhor, pensamos e oramos ao Senhor. Senhor, é tempo de continuar, é tempo de fechar, e o Senhor sempre diz, é tempo de continuar a abençoar e de permanecer abertos. Nós te louvamos pela força que o Senhor tem nos dado, tanto nós que temos cuidado da igreja, quanto também os nossos irmãos que têm frequentado, que têm estado, Senhor, conosco. Tudo isso faz parte da bênção do Senhor. Pai, multiplica, Senhor, nossos anos de vida. Multiplica, Senhor, em paz,
em alegria, em amor. Que a base desta igreja ainda seja o amor, em nome de Jesus. Tira, Senhor, a venda dos nossos olhos, se ainda há. Tira, Senhor, da nossa boca a venda tira da nossa boca, Senhor, a mordaça. Tira, Senhor, das nossas mãos ainda as ataduras. Aquilo que ainda está preso em nós. Nos liberta, Senhor, para podermos multiplicar. Dá-nos, Senhor, essa oportunidade de multiplicarmos, de alcançarmos, Senhor, os brasileiros, mesmo que eles sejam poucos aqui, Senhor, na província Antuérpia, mas nos dá essa oportunidade de alcançarmos essas vidas, de multiplicarmos, Senhor, em almas, em nome de Jesus, ó Pai. Abençoa, Senhor, a cada família que esteve presente desde o começo, aquelas que foram chegando aos poucos, que cada uma delas, ó Pai, seja visitada pelo Senhor de maneira especial nesses dias de quarentena, em nome de Jesus. Abra os nossos olhos, abra, Senhor, a nossa boca, abre, Senhor, as nossas mãos. Vai, Senhor, movendo-nos como igreja, Pai, nesses dias, em nome de Jesus. Mova-nos nesses dias difíceis, Pai, para sermos como um manancial de águas para essas pessoas que estão sedentas e sermos luz para as pessoas que estão em trevas, na escuridão, em nome de Jesus, ó Pai. Cura-nos, Senhor. Cura-nos, Senhor, no nosso corpo. Cura-nos a nossa alma, cura no nosso coração para quem estiver entristecido, Senhor, angustiado. Que a paz do Senhor esteja sobre o sono dos nossos irmãos, em nome de Jesus, ó Pai. Que a bênção e o amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, possam alcançar-nos com a fortaleza que vem do Senhor e a alegria que só Ele pode nos dar, a paz que excede todo entendimento, e guarde os nossos corações hoje e sempre. E todos os que creem digam amém. 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 Amém.